Olá, irmãos, olá, irmãs. Aqui sou eu, Bruno Moraes. Obrigado por estarem assistindo esse vídeo. Eu vou começar a gravar alguns vídeos falando sobre o movimento de restauração Stone Campbell. Então, você que é da nossa igreja, você que é de uma das igrejas ligadas ao movimento de restauração Stone Campbell, você fique ligado nessa série de vídeos que eu vou começar a fazer. Eu vou lançar, na verdade, um vídeo a cada semana, provavelmente no domingo ou no sábado, quando eu vou gravar, que é quando eu tenho tempo pela manhã para fazer isso. E vou falar um pouco sobre o movimento de restauração, ou o movimento Stone Campbell, né? Um movimento que aconteceu nos Estados Unidos por volta de 1804 e que contou com a presença de irmãos presbiterianos, metodistas e batistas, com um desejo fortíssimo no coração de voltar a uma prática de um cristianismo mais simples, de um evangelho bem mais descomplicado. E nós vamos entender no decorrer dos nossos encontros, de cada vídeo, por que foi necessário para alguns irmãos terem essa postura de decidirem romper com suas denominações e se manterem como um movimento, não mais como uma igreja especificamente, não mais como uma denominação regular, mas como um grupo de igrejas, um grupo de cristãos que decidiram viver na simplicidade do Evangelho. Vamos também entender de onde isso vem. Isso vem de um avivamento na Europa, um tempo anterior ao que aconteceu, onde muitos pregadores começaram a compreender que o evangelho de Cristo era muito mais simples do que as igrejas protestantes estavam afirmando que era. É engraçado que existe uma linha do tempo. Nós temos a Igreja Católica Romana, com as indulgências, com tudo mais. Nós temos o despertamento e a conversão de Lutero a um evangelho simples e verdadeiro. E aí, logo depois, nós temos as igrejas protestantes, com toda a carga, ainda assim, teológica, toda a carga litúrgica, toda a carga clerical que a igreja romana deixou. E aí, logo depois dessa igreja mais litúrgica, muito mais romana, mais ainda protestante, deixando de lado várias práticas da igreja católica, as igrejas evangélicas elas foram nascendo, as igrejas protestantes foram nascendo. E logo depois que elas foram nascendo, elas foram começando a ter características semelhantes àquelas que eles mesmos na reforma tinham deixado para trás. Então, começa um movimento na Europa de que era necessário resgatar princípios da igreja bíblica, da igreja relatada em Atos, no livro de Atos e nas demais cartas dos apóstolos e principalmente de Paulo. E aí esse movimento ele se inicia, ele escorrega para o lado da Escócia, Irlanda e outros países, e isso chega nos Estados Unidos por volta de 1790 por aí. E aí, logo depois que isso acontece, alguns irmãos começam a ter algumas experiências, né, mais avivadas, um pouco mais carismáticas, e isso acaba migrando para um acampamento que aconteceu no Kentucky, chamado Cane Ridge, no Kentucky, ali 1804 por aí. E esse acampamento ele foi um divisor de águas, na verdade, que alguns presbiterianos, como o Alexander Campbell, o Barton Stone, tiveram uma ligação com esse acampamento, de alguma maneira, e eles resolveram dizer, olha, nós queremos ser simplesmente cristãos, mas nós não somos os únicos cristãos. Nós temos um credo só, esse credo é Cristo, nós temos um livro, e esse livro é a Bíblia, e nós não temos mais nenhuma lei a não ser o amor e nenhum nome senão os bíblicos. Então, isso iniciou e deu origem a uma série de grupos que começaram a se denominar. Uns se chamavam discípulos, outros se chamavam cristãos, outros diziam, não, nós só somos a igreja de Jesus, outros diziam, não, nós só somos uma igreja cristã. Isso foi tomando corpo. Com o tempo, esses irmãos eles foram se juntando. E aí decidiram, olha, por que a gente
não adquire uma identidade e forma de fato um consenso de igrejas. Na verdade, esse consenso nunca existiu. O movimento Stone Campbell sempre foi de buscar a unidade entre os cristãos no nome de Jesus. Então, o mais interessante do movimento é isso. É que ele nunca se propôs ser mais uma denominação ou criar uma denominação, como alguns movimentos acabaram gerando. Mas eles decidiram gerar um grupo de igrejas que queriam viver um evangelho simples e verdadeiro. Tanto é que dentro das igrejas que são oriundas do movimento de restauração Stone Campbell, todas são independentes entre si. Não independentes, porque independência é uma palavra muito forte, mas elas são autônomas. Então essa autonomia é algo fantástico e nós vivemos isso como Igreja de Cristo. Então, desse movimento, nós vamos falar mais, isso aqui é só um geralzão para a gente entender. Desse movimento foi gerado 3 igrejas. Quais foram as igrejas que, na verdade, antes de falar sobre essas 3, quais foram as igrejas que influenciaram o movimento de restauração? Os primeiros, os pioneiros do nosso movimento, o Alexander Campbell, o Thomas Campbell e o Barton Stone, eles eram ministros presbiterianos. Tinham outros como Isaac Barrett, Walter Scott, que alguns eram batistas, outros eram metodistas, mas os presbiterianos principalmente. Então, nós temos um jeitão ainda meio presbiteriano em algumas igrejas mais tradicionais. Mas as igrejas elas não são organizadas por sua doutrina, mas muito mais pela unidade que nós temos no nosso ponto essencial de fé, que é a nossa cristologia. O que nós cremos sobre Jesus é o que nos une. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós cremos que Ele é o Salvador, nós cremos que Ele é o Verbo encarnado, nós cremos que Ele é Deus que veio na terra, que morreu por nós, todo aquele que nele crê, e a salvação é somente por Jesus Cristo. Então a nossa cristologia nos mantém unidos, certo? Então essa é a nossa visão. Bom, as 3 igrejas que acabaram surgindo e se organizaram de fato como igreja, como 3 denominações, mas que não são denominações formais, porque não existe uma liderança humana, não existem estatutos específicos, gerais para cada uma delas, todas são autônomas entre si, ou seja, as igrejas são governadas por um presbitério local, por um grupo de homens que são escolhidos pela igreja local. E esses caras é que governam cada igreja local. Então existem 3 igrejas que existem no mundo, as mais fortes, que vieram do Stone Campbell. Vamos aqui. A Igreja Cristã Discípulos de Cristo, que só existe nos Estados Unidos, no Canadá e em alguns outros países. No Brasil não chegou. É uma igreja forte, uma igreja organizadíssima, uma igreja bem litúrgica, mas é uma igreja que caminhou para uma teologia um pouco mais liberal. Então, ela tem algumas características distintas das outras duas que eu vou falar agora. Então, essa é uma. Discípulos de Cristo, Igreja Cristã, Discípulos de Cristo. Ela é oriunda do movimento Stone Campbell. A outra é a Igreja de Cristo a Capela, ou a não instrumental. É uma igreja também que veio do mesmo movimento e que ela acabou se tornando uma igreja que busca tanta pureza, tanto zelo pelo Novo Testamento e pela Nova Aliança, que eles acreditam inclusive que não devem usar instrumentos musicais no culto, porque o Novo Testamento não autoriza o uso de instrumentos musicais. Então eles decidem não usar. Eles creem que existe um princípio de que o louvor tem que ser feito com o coração e não com o instrumento musical, tá bom? Mas é um grupo muito forte, um grupo muito bom e que tem as suas particularidades. E o grupo ao qual inclusive esse grupo eu sou nascido e sou criado nesse grupo a capela, conheço muito bem. Mas mudei. Mudei o quê? Eu uso instrumentos musicais no louvor a Deus. Eu creio que sim, o instrumento musical é algo desnecessário, mas ele é tanto quanto o microfone e as caixas do som, eles são necessários para ajudar no contexto do louvor. E aí o que acontece? Eu creio que o nosso coração tem que ser tocado antes da guitarra. O nosso coração tem que ser o que está tocando o piano. O nosso coração tem que ser o que está tocando a bateria. Porque se não for um coração de adorador, que esteja com aquelas baquetas batendo, ou com aqueles acordes fazendo, aquele louvor nunca chegará a Deus, porque Deus recebe louvor de ser humano e não de instrumento inanimado. Eu posso tocar uma trombeta, mas se o meu coração
não estiver nesse sono, nessa vontade de fazer para Deus, aquele nunca chegará a Deus, tá bom? Ok. E aí, o que acontece? Tem a terceira igreja, que é a nossa, que é a igreja que ficou mais na centralidade, que é a igreja cristã. E de Cristo também, a gente também usa o nome Igreja de Cristo, tá bom? A igreja cristã é uma igreja muito conhecida também nos Estados Unidos, hoje é uma das igrejas que mais crescem em território americano, e é uma igreja bem abençoada também, que é oriunda do movimento de restauração Stone Campbell, e nós mantemos o DNA do movimento, tá bom? Então eu vou começar a fazer esses vídeos, vocês comecem a acessar, e se Deus quiser, vamos fazer do movimento Stone Campbell um movimento conhecido dos irmãos que decidiram viver o Evangelho de Jesus, tá bem? Deus abençoe você.